Olá, hoje a gente vai fundo no capítulo 12 do primeiro livro de Samuel. A cena é marcante, né? Samuel já idoso, fazendo seu discurso de despedida para Israel, bem na hora que o primeiro rei deles assume. A ideia é ver o que esse texto diz sobre liderança, sobre o prestar contas e essa relação aí entre o povo, o novo rei e Deus. Samuel ouviu o povo, estabeleceu o rei que pediram, e aí ele começa o discurso de uma forma bem direta. Ele se coloca totalmente à prova ali nos versículos 2 e 3. Ele desafia mesmo. Estou aqui, podem falar contra mim na presença do Senhor e do rei que ele ungiu. Peguei o boi de alguém, enganei alguém. É uma prestação de contas pública, assim, impressionante nesse momento. É fascinante, né? Essa autoavaliação pública, bem na virada, na chegada da monarquia, Samuel não está só defendendo o próprio nome. É mais estratégico, eu acho. Ele está, estabelecendo um padrão altíssimo de integridade para o novo regime. Ao fazer isso na frente de Deus e do ungido, né, o rei Saul, ele meio que pergunta nas entrelinhas se algum líder humano vai conseguir chegar nesse nível. Quase um recado para a realeza que está começando, né? Sim. Tipo, ó, o sarrafo foi alto. E o povo responde bem claro do versículo 4, confirmando: você não nos enganou, não nos oprimiu, nem tirou nada de ninguém. Isso parece dar a ele a base moral para continuar o discurso, né? Exatamente. Com a integridade dele validada por todos, aí sim ele pode avançar para o ponto principal. E aí o foco muda para a história do povo com Deus. A partir do versículo 6, Samuel faz aquela retrospectiva. Foi o Senhor quem escolheu Moisés e Arão. Ele relembra todo aquele ciclo que já era conhecido. Deus liberta o Egito, depois os juízes como Gideão, Baraque, Jefté, ele mesmo, Samuel. Aí o povo esquece, peca, adora outros deuses, Balins, Astarotes, clama por socorro e Deus age de novo, livrando eles. Se a gente conecta esse com o contexto todo, não é só uma aula de história, né? Samuel está usando o passado deles para questionar a decisão atual. É como se dissesse: olhem só, Deus sempre foi fiel, mesmo quando a gente falhou. Por que agora essa necessidade de um rei humano como se Deus não fosse suficiente? Ele está enquadrando o pedido pelo rei como, talvez, um esquecimento dessa fidelidade divina constante. Faz todo sentido. E ele vai direto ao ponto no versículo 12. Lembra que quando ameaçados pelo rei dos Amonitas, eles exigiram: não, queremos um rei reinando sobre nós. Mesmo quando, como Samuel faz questão de frisar, o Senhor, o Deus de vocês, era o rei de vocês. Para Samuel, essa mudança indicava um problema mais fundo. Sim, na visão dele, isso ia além de uma simples mudança administrativa. Podia ser entendido como uma rejeição da soberania direta de Deus. Por isso ele estabelece as condições ali nos versículos 14 e 15, né? Se temerem e servirem a Deus, tudo bem, vai ter bênção para o povo e para o rei. Mas se houver rebelião, aí a consequência vem. A mão do Senhor será contra vocês. A responsabilidade agora é dividida, digamos, mas a obediência a Deus continua sendo o ponto central. E para deixar bem claro o peso e a autoridade divina por trás das palavras dele, nossa, Samuel faz algo dramático. Nos versículos 17 e 18, ele invoca trovões e chuva, em plena colheita do trigo, que era uma época seca. E acontece, o texto diz que todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. Imagina a cena. O impacto desse sinal é inegável, funciona como um selo divino no discurso de Samuel, né? E isso leva o povo, ali no versículo 19, a reconhecer o erro de forma explícita. Eles pedem: ora por nós, porque a todos os nossos pecados a gente ainda acrescentou esse mal de pedir um rei. Eles se dão conta da gravidade da escolha. Mas mesmo depois dessa confrontação dura, Samuel não os deixa sem direção. A partir do versículo 20, ele meio que acalma e orienta. Ele diz: não tenham medo, mas não se desviem de seguir o Senhor. Apesar do erro, existe um caminho. Qual? Servir a Deus de todo o coração, largar os ídolos, as coisas vãs e lembrar das grandes coisas que Deus fez. E ele ainda faz uma promessa pessoal muito forte. Ele vai continuar orando por eles e ensinando o bom caminho. É um equilíbrio impressionante, né? Entre reconhecer o erro, o mal, como eles disseram, mas também oferecer graça e um chamado para a fidelidade futura. Essa fidelidade futura, ela está baseada na própria lealdade de Deus ao nome dele. Mas, claro, o aviso final no versículo 25 é muito direto. Se persistirem no mal, a ruína virá. Para ambos,
povo e rei. A responsabilidade é coletiva. Então, resumindo a ópera, o que a gente tira disso tudo? Parece que a grande tensão é essa. O povo conseguiu o rei que queria, sim, mas Samuel deixa claro que essa nova estrutura não elimina a responsabilidade principal deles com Deus. O bem-estar da nação e do rei junto continua totalmente ligado à obediência. Isso deixa uma questão interessante para a gente pensar, né? Baseada no texto. Se a gente considerar essa ênfase toda do Samuel na obediência, mesmo agora sob um rei humano, em contraste com o governo direto de Deus que eles tinham antes. O que será que essa passagem sugere sobre como a responsabilidade e as consequências se manifestam ou talvez até se transformam quando as estruturas humanas assumem papéis que antes eram vistos como guiados diretamente por Deus? Fica aí a reflexão.